Bom, agora eu vou ler um pouquinho sobre o regulamento. Pode falar, Maria Vitória. Gostaria de falar alguma coisa? Você levantou a mão? Bom, então eu vou prosseguir. Qualquer coisa vocês mandem ali no chat que eu vou estar olhando. Tá, eu vou ler agora um textinho introdutório da FEVIC e posteriormente eu vou ler um pouquinho sobre o regulamento e sobre as avaliações. A Feira Brasileira de Iniciação Científica FEBIC é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente conhecimento. Para esta edição, a FEBIC realizará a oitava edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado de Jaraguá do Sul. Agora um pouquinho sobre o regulamento. Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual, com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver consideração ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. Ressaltamos que esse tempo seja respeitado pelos alunos. A complementação fica a critério do projeto participante, é opcional. A banca examinadora será formada por no mínimo 3 integrantes avaliadores de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou durante os questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e ter respostas aos possíveis questionamentos. E as respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores, não podendo ter interferência do orientador. Agora um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação pela banca examinadora dar-se-á sob os seguintes critérios conforme o regulamento. No critério conhecimento, serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados e soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e os objetivos propostos, revisão da literatura no que diz respeito à fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental ou econômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados clareza na oralidade da apresentação, objetividade na apresentação e a organização da apresentação. Pode ocorrer que vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, que é 8 minutos, ou não estejam integralmente de acordo com as regras da FEBIC. No entanto, o vídeo vai ser reproduzido normalmente neste ambiente, posteriormente ele pode sofrer penalidades. Bom, para dúvidas referentes ao regulamento ou até a avaliação, eu peço que vocês se dirijam diretamente com a coordenação por meio da secretaria virtual, para que eles possam esclarecer essas dúvidas de uma forma mais sucinta para vocês. Agora, regras para o bom andamento da sessão de hoje. Os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação. Haverá lista de presença para emissão de certificados, que o mediador fará conferência no início de cada apresentação. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, outro integrante deve dar continuidade. Para projeto individual, será guardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com a sua apresentação.
Caso esse estudante não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Mas se esse estudante entrar na sala ainda no dia de hoje, ele vai poder apresentar o projeto dele no final de todas as apresentações. E caso ele não retorne, a banca será remarcada. O uso de câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo, caso os estudantes optem por fazer complementação, visto que é opcional. Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Bom, então agora que eu li um pouquinho, né, sobre avaliação, regulamento, eu gostaria que as avaliadoras se apresentassem. Podemos começar pela Patrícia, dizendo um pouquinho sobre a sua formação, cidade, estado, e posteriormente eu peço que a segunda avaliadora também possa se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Sou Patrícia, né? Moro em Salvador, sou de Salvador, Bahia. Sou mestra em Ciência da Computação, especialista em Engenharia de Software e graduada em Sistemas de Informação. Onde eu atuo no Instituto Federal da Bahia, né, e no CEP, trabalhando com os alunos no curso técnico de informática e no nível superior com o curso de redes e análise de sistemas. Boa avaliação para todos. Boa tarde, gente. Sou Jeanine. Eu acho que a minha câmera não está funcionando. Ela está ligada, mas eu acho que ela não está funcionando. Sou de Maceió, Alagoas. Sou formada em Química, com mestrado em Físico-Química Teórica. Estou ansiosa para ver o trabalho de vocês. Um pouquinho que eu já vi já deu uma emoção. Os vídeos estão maravilhosos. Então, boa apresentação para vocês. Que seja uma ótima tarde para a gente hoje. Obrigada, então, às avaliadoras por se apresentarem. Com isso, a gente vai para o primeiro projeto dessa tarde, que é reciclagem de papel, dos alunos Júlia Gabriele Rodrigues do Nascimento, João Pedro da Silva, Vinícius Augusto Pereira da Silva e Maria Eduarda Cruz. Os alunos estão presentes? Sim. Bom, o projeto foi orientado por Lidiane Stefanski Fipke e co-orientado por Jordana Prestini Litsky, da Escola Municipal Professor Emílio da Silva, em Xereder, Santa Catarina. Eu vou apresentar agora a tela do vídeo. Peço que, se houver algum problema, vocês possam me comunicar, seja pelo microfone ou pelo chat. Olá, meu nome é Júlia Gabriele Rodrigues Nascimento. Eu sou o João Pedro da Silva. Eu sou Maria Eduarda Cruz. Nós somos alunos do 8º ano vespertino da Escola Municipal Professor Emílio da Silva, do município de Xereda, Santa Catarina. Hoje nós iremos falar sobre o nosso projeto de reciclagem de papel, tendo como nossa orientadora a professora de matemática Lidiane e co-orientadora a Jordana. Nosso trabalho fala sobre a importância da reciclagem do papel na sociedade e para o meio ambiente, pois hoje ele é um grande poluente no nosso planeta. Quando reciclado, ele pode ter uma variação na sua cor. O papel é um material muito utilizado nos dias de hoje. Ele está presente em livros, cadernos, jornais e revistas. Há de se imaginar sua publicação um papel comum que tenha muito desmatamento e uso excessivo de água. Os objetivos do nosso trabalho é conscientizar os servidores e alunos da escola da importância da reciclagem e pela preservação do meio ambiente. Evitar o desperdício por meio da reutilização do papel, desenvolver o trabalho cooperativo, ou seja, que todos nós trabalhamos nesse projeto, e realizar cálculos e gráficos com os resultados da reciclagem. Durante as aulas, havia muito desperdício de papel entre os alunos. Então, nós tivemos a ideia de fazer esse projeto de reciclagem para conscientizar os alunos. E, assim, no começo, a gente pegava somente caixas que a gente conseguia na escola, de produtos recebidos. Eles explicaram um pouco no começo
começo, mas depois a gente começou a receber várias doações de caixas e até mesmo alguns alunos trouxeram papéis de sua casa para reciclar. Na primeira semana, a gente fez o estudo do trabalho. Na segunda e na terceira semana, a gente passou decorando as caixas. E na quarta semana, a gente fez a distribuição das caixas e a explicação do trabalho para as outras turmas. E toda sexta-feira a gente passa recolhendo. Até hoje nós tivemos 2 vendas. A primeira venda foi no dia 16 de junho. Hoje nós arrecadamos 23 quilos e faturamos R$7. A segunda venda foi no dia 7 de julho. Hoje nós arrecadamos 83 quilos e faturamos R$25. No total dá 106 quilos arrecadados e R$32 faturados. O papel não pode estar úmido, sujo por matéria orgânica, molhado e amassado. E papéis plastificados não são recicláveis. Os nossos objetivos iniciais, como falei anteriormente, era conscientizar os alunos e servidores da nossa unidade escolar. Desenvolver o trabalho em equipe no ambiente e arrecadar dinheiro para a escola. Conseguimos cumprir boa parte dos objetivos. E, então, não tivemos grandes dificuldades para desenvolver o projeto. Bom, então agora eu abro espaço para os alunos participantes do projeto falarem um pouquinho, caso eles desejem. Então, esse é o nosso projeto e, futuramente, a gente pretende distribuir para outros lugares, como a Secretaria de Educação, a Prefeitura, lugares assim, que fazem isso. É isso. Desculpa, pessoal, vocês ainda estão apresentando, é porque o áudio está bem baixo. Não, é só isso. Ah, tá, ok. Bom, então agora eu gostaria de chamar, podemos começar pela avaliadora Patrícia para pôr as suas considerações e possíveis questionamentos ao projeto. Oi, vocês me escutam? Sim. Me escutam? Sim. Eu não estou conseguindo escutar mais. O áudio Oi. sumiu. Pronto. Estão me escutando Agora agora? dá para ouvir. Sim. Agora Alô? dá, agora sim. Deixa eu botar aqui. Estão escutando? Uhum. Alô? Oi. Oi. Estão escutando agora? Estamos. Pronto. Eu gostaria pela iniciativa, pela desenvoltura, né, pela forma como vocês estão se apresentando, então, pelos esclarecimentos posteriores, parabéns a todos. Não é fácil a gente estar aqui numa banca para ser avaliado, né? Então, parabéns. Eu tinha uma dúvida, né, a respeito do projeto. E quando vocês falaram sobre reciclagem, eu pensei de ter dentro da escola algum processo, né, de reciclagem. Foi pensado nesse sentido ou vocês colocaram nas etapas os papéis e lá encaminharam, né, esses papéis para a empresa e tal? Foi pensado em alguma etapa o desenvolvimento dessa reciclagem diante da escola mesmo? Nós encaminhamos os papéis para uma empresa reciclada. Certo. Mas vocês achariam interessante que esse processo fosse desenvolvido ainda dentro da escola, para que vocês pudessem reutilizar esse papel? Porque dentro da escola a gente tem bastante desperdício, né? Porque as pessoas elas vêm para saber desenho, até mesmo para saber título e acabam jogando fora porque não gostam. Não. Certo, obrigada. É isso, gente, parabéns.
Bom, então Finalizo aqui agora. minha participação. Ok, então agora eu passo a vez para a segunda avaliadora, Janine, para pôr as suas considerações sobre o projeto. Boa tarde, gente. Primeiramente, parabéns pela desenvoltura, pela apresentação. Concordo com o que a Patrícia falou, não é fácil estar aqui sendo avaliado. Eu tenho a mesma dúvida que a Patrícia. Eu pensei, quando eu vi a ideia de reciclagem, eu também pensei que vocês teriam desenvolvido esse processo na escola. E aí, já que não desenvolveram e responderam a parte da minha pergunta com a pergunta da Patrícia, eu queria saber qual o objetivo dessa arrecadação. Porque vocês venderam o que foi arrecadado, né, o que foi coletado de papel, vocês ganharam as caixas para fazer esses postos de coleta, e eu queria saber qual o objetivo principal da arrecadação, se vocês têm algum foco para a destinação desse dinheiro. Então, a gente está querendo reutilizar esse papel do nosso desenho, um plano de materiais ao qual a gente utiliza, né? Certo. E Era isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, eu estou ouvindo, mas eu não tenho mais nada a perguntar também. também a gente está falando da questão de proteção de dados. Certo. Bom, então, obrigada pelas avaliadoras, pela contribuição, considerações e ao projeto participante também. Com isso, a gente segue para o próximo projeto de hoje, que é geração de energia a partir de um motor magnético, dos alunos Henrique Antônio Sudoviski e Milena Kelly Guidolin e Ana Luísa Isotton. Os alunos estão presentes, sim. Ok. Bom, o projeto foi orientado por Gabriel Luiz Martinelli e co-orientado por Julian Diniz Fiorini, da instituição São Lourenço, de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Vou apresentar a tela para vocês, peço que qualquer problema vocês me comuniquem. Olá, meu nome é Henrique Antônio Sudowski, do 7º ano. Oi, meu nome é Ana Luísa Tom Hortelância, eu sou do 8º ano. Olá, meu nome é Milena Kelly Guidolin, do 7º ano. Esse projeto está sendo guiado por Gabriel Luiz Martinelli e Julian Diniz Fiorini. O nome do projeto é Geração de Energia a partir de um motor magnético. Construir com materiais recicláveis uma fonte de energia para a geração elétrica é uma alternativa viável e eficiente, capaz de suprir demandas de energia de forma sustentável. Por exemplo, o petróleo, que é uma fonte de energia não renovável e é um grande emissor de gases poluentes, e com o passar do tempo ele pode se extinguir. Problemas de pesquisa. A importância do desenvolvimento sustentável está atrelada à necessidade de conservação de recursos naturais para as próximas gerações. Na atualidade, há um grande impacto das atividades produtivas no meio ambiente. Existe uma fonte de energia renovável e sustentável? Nosso objetivo é investigar a viabilidade técnica, econômica e sustentável do uso de um motor magnético como fonte de energia para a geração elétrica. Metodologia. Realizar uma revisão sistemática da literatura científica e técnica sobre motores magnéticos. Analisar estudos relacionados à eficiência energética, impacto ambiental, custo e potencial da geração de energia dos motores magnéticos. E construir um protótipo à base de ímãs, aplicando nossos estudos. Medir a potência gerada em diferentes condições de carga. Determinar a potência de conversão de energia magnética em energia elétrica. Resultados anteriores. Já foi realizada a revisão da literatura sobre motores magnéticos, abrangendo os princípios de funcionamento, tecnologias e aplicações existentes. Esse aqui é o nosso protótipo, que infelizmente não está funcionando por conta do distanciamento dos ímãs e do
dimensionamento do rotor. Esse aqui é o rotor móvel e esses aqui são os rotores fixos. Os rotores fixos estão fixados aqui ao lado, fazendo com que o rotor móvel gire. E o nosso objetivo é fazer o rotor móvel girar, assim ativando essa turbina eólica, que gerará energia e acenderá a luz. Foi isso e muito obrigada. Bom, então com isso abre espaço para os alunos participantes do projeto porem as suas complementações, caso desejem. Boa tarde. Sim, nós temos complementações para colocar. Bom, o nosso protótipo foi desenvolvido após um projeto da escola sobre sustentabilidade. Ele ainda não está funcionando por conta do dimensionamento do rotor e distanciamento dos ímãs, mas até o final do projeto nós vamos fazer ele funcionar. Esse é o rotor móvel e esses são os rotores fixos que ficarão ao lado dele. Assim, fazendo o rotor móvel girar, ativando essa turbina eólica e acendendo a luz. É isso. Muito obrigada, então, pela complementação do projeto. Com isso, a gente pode começar pela avaliadora Janine, para pôr as suas considerações sobre o projeto. Boa tarde, meninos. Parabéns pela apresentação, parabéns por estarem aqui, terem sido selecionados nessa etapa. Eu tenho algumas dúvidas. Eu sei que o motor ainda não está funcionando, né? E é pelo distanciamento dos ímãs. Eu queria saber como é que vocês pretendem, com base na literatura que vocês me dizem no relatório que fizeram essa pesquisa, resolver essa problemática de início, para esse motor começar a funcionar. Bom, nós vamos refazer as contas e rever os distanciamentos dos ímãs e assim tentando resolver o problema, fazendo ele girar. Ok. E vocês falaram que existiam dois problemas, o do distanciamento dos ímãs, e qual foi o outro? E o dimensionamento do rotor. Certo. Esse rotor está muito grande, está muito pequeno. Bom, a gente ainda não sabemos o motivo, mas é por conta do dimensionamento. Não sabemos se ele é porque é muito grande ou muito pequeno. Ok. E quando o motor estiver funcional, vocês pretendem fazer um protótipo maior e aplicar dentro da escola? Aplicar onde? Sim, a gente pretende, por conta de um projeto que a gente está tendo aqui na escola, e a gente pretende fazer um protótipo maior. Tá certo, muito obrigada. Parabéns novamente. Bom, obrigada então pelas considerações, avaliadora Janine. Com isso, eu chamo a avaliadora Patrícia para pôr também suas considerações e possíveis questionamentos ao projeto. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar-nos, né, pela apresentação, pela desenvoltura. Uma trabalhadora, Janine, disse, né, é importante apresentar os aspectos, né, da evolução. Isso foi bem positivo, né, ainda que ainda haja problemas, vocês trazerem novamente os questionamentos, né, sobre a produção, né, e avaliação de teste, que faz parte do objetivo de vocês, né, na verdade, da metodologia. Com relação a isso, né, qual foi o período de desenvolvimento de teste, né, no projeto inicial? Vocês tiveram um momento, né, na metodologia, que foi a revisão sistemática. Depois desse momento da revisão sistemática, vocês passaram para a produção, é isso? Avaliação sobre como seria o protótipo, né, quais materiais deveriam ser utilizados, e a partir daí, né, os testes para verificar a eficácia, eficiência do seu protótipo. Nesse sentido, eu gostaria de que vocês me esclarecessem qual mais ou menos o prazo que vocês tiveram nessa produção, né, fizeram a revisão sistemática, logo em seguida, dada a revisão sistemática, já tinha qual material, né, vocês já conseguiram identificar os materiais que seriam possíveis para esse protótipo? Como foi essa questão de divisão aí até chegar ao protótipo e logo em seguida o teste? E quanto tempo vocês testaram, né, para avaliar essa questão
da dimensão e tal? A gente teve mais ou menos 2 meses para fazer, na verdade, colocar o projeto em prática. E a gente está usando materiais recicláveis para fazer, e imãs também. Certo. Nesse caso, esses ímãs, quando vocês selecionaram, vocês pensaram antes na dimensão, vocês não... Tem uma parte do projeto que vocês dizem sobre avaliar custo-benefício, né? Sobre a questão de utilizar, por exemplo, essa garrafa PET inicial, traz não só, mais uma vez, a questão da reutilização de material, né? Mas também por estar disponível e tal. Então, essa questão do custo aí, que está dentro da seleção, eu acredito, né? Dentro da seleção do material possível. Então, sendo assim, né, quando vocês fizeram essa avaliação, tinha já a ideia de qual o tamanho do material era necessário, baseado, né, na garrafa que você estava selecionando, uma garrafa menor, né, um imã menor, como é que tinha feito essa avaliação inicial? Bom, nós não tínhamos certeza do tamanho, então nós fizemos alguns cálculos e chegamos num possível tamanho que seria dessa garrafa PET, mas a gente acabou errando um pouco o cálculo e pode ser uma garrafa PET um pouco menor ou um pouco maior. Então, não sabemos direito qual seria o tamanho necessário. Muito bem, ciência também é experimentar. Parabéns. É isso aí, o caminho para vocês. Obrigada a todos. Obrigada, então, à avaliadora Patrícia pelas complementações. Com isso, a gente pode seguir com a avaliadora Janine. Eu já avaliei, estou satisfeita. Foi a primeira. Ah, sim, desculpa. Erro meu. Bom, então, obrigada pelo projeto, pela apresentação. Com isso, nós seguimos para o próximo projeto de hoje, que é Elementos Cósmicos, a Química dos Planetas e do Sistema Solar, da aluna Victoria Fernandes Prado. A aluna está presente? Victoria? Sim. Sim. Ok. Bom, o projeto foi orientado por Leonardo Augusto Fernandes, do Colégio Interativa de Londrina, em Londrina, Paraná. Vou apresentar agora a tela. Peço que, se houver algum problema, que vocês me comuniquem. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória Fernandes Prado, meu orientador é Leonardo Augusto Fernandes, eu sou uma aluna aqui do Colégio Interativa. Bom, o nome do meu projeto é Elementos Cósmicos, a Química dos Planetas e do Sistema Solar. Bom, logo aqui na minha introdução, eu já vou dando aqui uma ênfase para vocês sobre a astronomia, que é a ciência que estuda todos os corpos celestes, satélites naturais, estrelas e etc. Ela também tem 5 tópicos: astrobiologia, astrofísica, cosmologia, astronáutica e astroquímica. O universo ele possui mais de bilhões de galáxias, e algumas áreas de estudo da astronomia são as mais aprofundadas no universo, e nos ajudam também a conhecer um pouquinho mais sobre ele. A cosmologia, que estuda a origem e evolução do universo, a astronáutica, que é a exploração espacial, e a astroquímica, que são elementos químicos do universo. Um cientista muito conhecido, Galileu, fez a invenção do telescópio e diversas outras descobertas, como as 5 maiores luas. O problema do meu projeto é que poucas pessoas sabem do que é constituído o universo. E, bom, o universo é constituído por átomos, matéria escura e energia escura, mas muitas pessoas acham que o universo é constituído apenas por planetas, satélites naturais. Mas não, o universo é constituído por átomos, matéria escura e energia escura. Bom, a hipótese do meu projeto é que, pelo estudo da astroquímica ser muito complexo e teórico, poucas pessoas têm um interesse em conhecer sobre o assunto da astroquímica em comparação aos outros 5 tópicos. Dessa forma, em comparação aos outros 5 tópicos, a astroquímica se torna o menos estudado. E como forma de trazer interesse ao público de adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos, a utilização de jogos online e experimentos visuais podem ser muito úteis, e trazendo também 2 famílias como centro, que seriam o Chom e o Chomps.
O objetivo geral do meu projeto é conhecer as áreas do estudo da astroquímica e desenvolver 2 jogos online de astroquímica. O objetivo específico é montar um protótipo do sistema solar, evidenciando os principais componentes químicos presentes em cada planeta. Fazer um levantamento também dos alunos do Colégio Interativa em relação ao assunto da astroquímica. Minha metodologia, primeiramente, vem a aplicação de questionário em uma escola particular aqui do Colégio Interativa, né? Aqui de Londrina, nos estudantes do 6º ao 9º ano, a realização de intervenções, ou seja, palestras nas salas de aula aqui do Fundamental 2, realização de experimentos para conhecer as propriedades dos elementos químicos e atmosféricos, criação de uma maquete do sistema solar, aplicação de jogos, ou seja, a gamificação, como recursos didáticos para a aprendizagem. Os jogos mais utilizados aqui no Colégio Interativa seria o Kahoot e o Word Wall, no entanto, será o que eu vou utilizar. A análise também de discussão dos resultados serão registradas no diário de bordo, de acordo, né, com gráficos. Aqui nós temos algumas imagens tiradas do nosso gráfico, do nosso banner, né, da Feira de Ciências. E aqui na figura 4 nós temos o livro utilizado durante o trajeto. Na figura 5 nós temos o experimento, que consiste em você pegar um prato, colar uma vela sobre ele, jogar água, acender a vela e posicionar um becker. Na figura 6 nós temos a primeira tentativa de realizar, né, a maquete do sistema solar e a plataforma giratória. Na figura 7 e na figura 8 nós temos as palestras realizadas em salas de aula do Fundamental 2. Aqui nós temos os resultados, que foram retirados de questionários, né? Como eu falei, questionários que foram retirados nas salas de aula. Então, aqui, na primeira pergunta do gráfico 1, você sabe o que é astroquímica? De 116 respostas, 8,6% das pessoas sabiam que era astroquímica. No gráfico 2, quais são os principais componentes que formam o universo? De 116 respostas, 40% das pessoas falaram que o universo é formado por átomos, matéria escura e energia escura, que é o certo. Qual dos elementos abaixo, químicos abaixo, é o mais abundante na composição dos seres vivos? De 116 respostas, 42,2% das pessoas acertaram é o chumbo, está destacado em azul. Na próxima página de resultados, nós temos o gráfico 4. 99,9% da matéria do universo é formado por 2 elementos químicos. Quais são eles? De 116 respostas, 40,5% das pessoas, ali destacado em azul, falaram que era carbono e hidrogênio. No gráfico 5, qual é o principal elemento químico do Sol? De 116 respostas, 41,4% das pessoas, registrado em azul, falou que é hidrogênio. Também está certo. E no gráfico 6, qual dos elementos químicos abaixo é o mais abundante nos seres vivos? No universo. De 116 respostas, 36,2% das pessoas, destacado em vermelho, falaram que era o hidrogênio. Bom, agora nas minhas conclusões finais, eu percebi que a astronomia é uma das ciências mais antigas e ainda tem muitas coisas a serem estudadas. E em relação à coleta de dados e registrados no diário de bordo, eu observei que os estudantes têm baixo conhecimento realmente sobre o estudo e a área de astroquímica, devido, né, a ter muitos componentes, muitas fórmulas, e a realização de experimentos práticos e jogos online realmente auxiliaram o aprendizado dos alunos no conteúdo sobre a química e da astroquímica principalmente. E também a necessidade de maior divulgação da área da astroquímica é necessária. Bom, ali eu vou estar mostrando minhas principais referências. Muito obrigada. Bom, então agora eu abro espaço para a aluna Vitória por as suas complementações ao projeto. Ok, bom dia. Bom, nesses últimos dias, de acordo com o projeto, o meu orientador ele veio com uma ideia muito ousada, que seria para pegar totalmente o foco dos alunos sobre o conhecimento da astroquímica. Porque eu observei que o estudo, através de palestras, jogos que seriam utilizados com a Kahoot Word Wall,
não puxaria totalmente o foco que eu queria que os alunos tivessem sobre esse assunto. Então, eu e meu orientador, nós pensamos em utilizar um escape room de astroquímica, que seria utilizado apenas para os estudantes do 9º ano para cima, né? Do 9º ano, primeiro do ensino médio, segundo do ensino médio e o terceiro do ensino médio. Por ser um conteúdo muito avançado, por ter a presença de química, a gente fez um público, no caso do 9º ano, que teria mais contato com a química. É isso. Bom, obrigada então, aluna Vitória, pela complementação. Com isso, eu chamo a avaliadora Patrícia para pôr as suas considerações sobre o projeto. Boa tarde, Vitória, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, e por também identificar a necessidade, né? A gente fala tanto de ácidos aí, de olhá-los. Minha dúvida está em alguns pontos, tá? Primeiro ponto em relação a se você conseguiu ou pensou em separar, eu vi que você disse alunos do ensino médio, né? Se não tem um viés aí de ter um conhecimento a mais, ou a possibilidade de conhecer, dado nas séries finais de 1º, 2º, 3º ano, se houve uma diferença na hora de aplicar os testes, né, para cada um, como é que você separou esse público? A primeira pergunta seria essa, ou o teste foi aplicado já de forma indistinta, pegou um número de alunos e aí aplicou para eles, e na hora da avaliação também avaliou de forma geral essas séries. Como é que foi isso? Você pode me ajudar? Sim, bom, então, primeiramente eu estava com o foco do pessoal do Fundamental 2, que seria do 6º ano até o 9º ano. Porém, como o meu assunto já chega a ser um pouquinho mais complexo para esse público de adolescentes, eu já vim com métodos de jogos. Só que esses jogos não pegariam totalmente o foco que eu queria. Então, assim, como que foi avaliado isso? Pelo estudar astroquímica ser muito complexo, principalmente por envolver a química, e eu comecei a perceber que esse ano eu gostaria de envolver muito mais a química na astronomia, porque antes era mais astronomia, assim, sabe? Ano passado, as coletas de dados que eu obtive foram mais sobre a astronomia. Esse ano eu estou ficando mais na química do que somente na astronomia. Então, assim, por ser muito complexo, eu pretendo, sim, utilizar em forma de questionários e gráficos o estudo da astroquímica no fundamental do ensino médio e no 9º ano. Mas dessa forma eu observei que foi realmente muito difícil dos alunos interpretarem a astroquímica através dos questionários e as palestras que foram aplicadas ano passado. Certo. Minha outra dúvida é assim, quando você indica o tabuleiro, né, online, tem uma seleção de jogos que vocês já fazem previamente, já indicando, dado ao conteúdo que vocês estão questionando, né, feito no questionário, onde vocês aplicaram, ou dá o tabuleiro e aí, a partir dali, a pessoa vai jogando e tal? Houve uma seleção prévia dos jogos? Ok, então, eu iria acompanhando os alunos, mas realmente são alguns jogos que os alunos já têm mais contato. Então, eu acredito que mesmo que se eu deixasse na mão deles, eles iam conseguir aplicar, mas como eu gostaria de acompanhar sobre, como que eles estavam se desenvolvendo, então eu observaria mesmo. Certo, muito obrigada pelas respostas, parabéns mais uma vez. É isso aí, obrigada a todos. Bom, obrigada então à avaliadora Patrícia pelas contribuições. Com isso, eu abro espaço para a avaliadora Janine por as suas considerações, possíveis questionamentos ao projeto. Boa tarde, Vitória. Primeiro, eu queria elogiar a sua oralidade. Eu fiquei encantada, você apresenta muito. E aí eu tenho algumas dúvidas. As perguntas, questionamentos da Patrícia me sanaram algumas, mas eu tenho algumas outras. Primeiro, como surge a problemática do teu projeto, já que química, como você disse, entra a partir do 9º ano,
e vai até o terceiro. Como é que surge a problemática para você e seu orientador começaram a pensar junto nessa problemática? Ok, então, é porque assim, eu sempre tive uma paixão sobre a astroquímica, e eu fui estudando, né, fui me aprofundando nesse conteúdo, e eu percebi, como foi falado no vídeo, os 5 tópicos da astronomia, perdão, e percebi que a astroquímica é o menos estudado. Então, assim, por um interesse, não posso dizer pessoal, mas por um interesse, assim, científico mesmo, eu pensei que seria mais interessante se igualasse os estudos, os 5 tópicos da astrobiologia, astrofísica, cosmologia e astronáutica, se eles igualassem com a astroquímica, que de caso é o menos estudado. Certo. Não sei por que nós químicos somos tão deixados para trás, não é? Tão linda a nossa química. Então, outra pergunta que eu queria fazer é se as palestras que você fez foram realizadas antes ou depois do questionário ser aplicado? Foram realizadas foram realizadas depois do questionário. Primeiro eu cheguei nas salas, expliquei mais ou menos como que funcionaria a dinâmica, apliquei o questionário e depois eu fiz as apresentações com respostas. Certo. Pretende aplicar novamente o questionário, já que você aplicou sem o conhecimento prévio, fez as palestras e pós a palestra para ver se eles conseguiram absorver. Eu queria saber se você tem essa pretensão. Então, esse ano eu gostaria de ver com, né, realmente como pré e pós a palestra, método pré e pós a palestra, que depois seria realizado por jogos, depois das palestras. Primeiro seria o questionário, palestra, e depois os jogos. Mas houve esse intuito... Perdão. E dessa forma surgiu esse escape room que o meu orientador falou. Então eu falei, bom, seria um método, acho que muito mais interessante como pós-método, pós-palestra, no caso, perdão. Eu achei muito boa a ideia do escape room, porque você vai implementar uma problemática para que eles consigam resolver. Eu achei fantástico. Mais uma vez, eu queria dar os parabéns, que você continue essa pesquisadora tão sagaz e com tanta vontade de fazer ciência que você tem. Eu estou apaixonada. Não só porque você fala da química, mas também porque você fala dos astros, que é uma paixão minha, uma paixão à parte. E eu acho que a gente precisa entender, e você deveria também, só como uma sugestão, abordar os nossos telescópios, que a gente consegue agora, através dos nossos telescópios, né, o Hubble e agora o James Webb, para fazer a ideia, a visualização das imagens em cores, de acordo com o espectro emitido de ondas dos nossos átomos. Então, isso é uma dica para você colocar na próxima parte do estudo. Parabéns. Obrigada. Bom, obrigada então, aluna Vitória, pelo projeto e as avaliadoras. Com isso, a gente vai para o próximo projeto dessa tarde, que é Cidade na Linha d'Água, avaliação dos impactos da elevação do nível do mar em Recife, do aluno Miguel Santiago Fontes. O aluno está presente? Estou presente. Ok. Bom, o projeto foi orientado por Leonardo da Silva Santos, da instituição Colégio Curso Desafio, em Recife, Pernambuco. Vou apresentar a tela agora. Bom dia, meu nome é Miguel Santiago Fontes, sou da instituição de ensino Colégio Curso Desafio e tenho como orientador Leonardo da Silva Santos. Venho apresentar a Cidade na Linha da Água, avaliação dos impactos da elevação do nível do mar em Recife, que é meu projeto. Antes de ir para o tópico principal, queria trazer algumas informações e curiosidades. Você sabia que, de acordo com a ONU, Recife é a capital brasileira mais ameaçada pelo avanço do mar? Isso é devido às calotas derreterem, que eu vou explicar mais para frente. As regiões que mais sofrem com o avanço do nível do mar são aquelas que têm os rios ou lagos em sua proximidade. Isso como exemplo o rio Capibaribe e o rio Jordão, e o rio Jaboatão, que acabam interferindo nas cidades que moram perto desse lugar e as pessoas que vivem por lá. O principal exemplo da inundação
e sobre a elevação do nível do mar em Recife é a Praia de Boa Viagem. Em 1930 foi retirada essa imagem, onde mostra a faixa de areia em relação à praia. E atualmente essa é a Praia de Boa Viagem 2022. Essa foto foi retirada pela emissora de reprodução da TV Globo. E isso mostra quanto a elevação do nível do mar é prejudicial para quem mora em Recife e seus habitantes. A justificativa e relevância desse trabalho se dá pela elevação do nível do mar, que é um dos principais desafios enfrentados pelas cidades costeiras em todo o mundo, incluindo Recife, que é nossa cidade. Essa problemática tem sido amplamente relacionada às mudanças climáticas e ao aquecimento global, que resultam no derretimento das calotas polares e no aumento dos volumes dos oceanos. Isso, como eu tinha explicado antes, é o que faz a elevação do nível do mar, principalmente no Recife, onde é identificado agora que a elevação do nível do mar chega a passar de 50 centímetros. Recife, que é localizado em uma região litorânea de baixa altitude, é particularmente vulnerável aos impactos da elevação do nível do mar, incluindo inundações costeiras, erosão costeira e intrusão de água salgada nos aquíferos subterrâneos. Essa intrusão de água salgada pode prejudicar a vida e qualidade dessas pessoas, já com que os aquíferos subterrâneos são a principal fonte de água potável para essas pessoas, aldeias ou cidades pequenas. E quando a intrusão da água salgada ocorre, devido à elevação do nível do mar, essas pessoas têm pouca qualidade de água, pouca qualidade de vida, consequentemente. E por isso que isso é um grande problema na cidade de Recife. O principal problema de pesquisa é o aumento do nível do mar na cidade de Recife, e por ela ser a cidade mais afetada pelo avanço marítimo, como a geografia, a densidade demográfica e até a desigualdade social. Por causa disso, é mostrado na geografia que o Brasil ele é afetado muito por isso, e principalmente agora em Recife, já com essas elevações do nível do mar, pessoas perdem suas moradias e acabam com que a macrocefalia urbana vai acontecendo de lugares menores até chegar em um acúmulo muito grande de pessoas que se espremem em lugar para ter uma moradia fixa contra essas inundações. E os problemas incentivadores também, que são quais são os principais impactos da elevação do nível do mar em Recife. Como a infraestrutura urbana de Recife está preparada para lidar com a elevação do nível do mar? E quais são as áreas mais vulneráveis da cidade aos impactos da elevação do nível do mar? Isso mostra a vulnerabilidade e o problema que arranja nas cidades e nos bairros do Brasil todo, mas só que principalmente na cidade de Recife, na região Nordeste. E os objetivos se classificam em um objetivo principal e os objetivos específicos. O objetivo principal visa avaliar os impactos da elevação do nível do mar em Recife, considerando as mudanças climáticas e o aquecimento global. Analisar os efeitos da elevação do nível do mar às áreas costeiras de Recife. Investigar os impactos socioeconômicos da elevação do nível do mar em Recife e avaliar a vulnerabilidade da infraestrutura urbana de Recife frente à elevação do nível do mar. Esses três últimos são os objetivos específicos, que visam responder à questão principal, que na verdade é esse objetivo, que é avaliar os impactos da elevação do nível do mar em Recife, considerando as mudanças climáticas e o aquecimento global. A metodologia feita nesse projeto foi primeiramente necessário executar uma pesquisa bibliográfica. Cerca de 3 livros bibliográficos foram usados, documentos também virtuais, documentos que foram aprovados pelas gestorias públicas, e a segunda parte consistiu em identificar os efeitos da elevação do nível do mar nas áreas costeiras de Recife, por meio de uma tabela feita. Essa tabela consistia em mostrar os principais efeitos e principais causadoras dessa inundação e elevação do nível do mar em Recife, tanto como Recife, tanto como o mundo todo. Na terceira etapa, realizamos a investigação dos impactos socioeconômicos da elevação do nível do mar em Recife. E na quarta e última etapa, realizamos a verificação da vulnerabilidade da infraestrutura urbana de Recife frente à elevação do nível do mar. Por fim, como ocorre o aumento do nível do mar em Recife? O aumento do nível do mar em Recife não é tão diferente como é feito ou ocorre nas cidades que estão mundialmente espalhadas pelo globo terrestre. Bem, é mostrado anteriormente que a principal causa é a mudança climática e o aquecimento global, causado pelo efeito estufa. Mas não podemos descartar as principais causas feitas pelos homens, que são a poluição, descarte inconsciente de lixo e também a queima de produtos tóxicos, que acabam intensificando e fazendo uma relação para com que o aquecimento global seja intensificado. No Recife, isso acontece muito nas cidades e ocorre principalmente em Boa Viagem
e na Praia do Pina. Um dos exemplos disso é o bairro dos Aflitos. A expectativa para a elevação do nível do mar ocorre nessa imagem, onde aqui é o atual bairro dos Aflitos e aqui é como seria depois da elevação do nível do mar ser drasticamente atuada nessa cidade. Aqui também mostra outra foto de outra visão, de outro ângulo sobre o bairro dos Aflitos, que mostra aqui atualmente como é e como seria a previsão da elevação do nível do mar quando atinge esse lugar. Isso mostra a seriedade, a relevância e a justificativa de qual esse projeto é importante para Recife e seu Brasil. Os resultados alcançados são as mostras do principal efeito que as inundações podem causar, sendo levemente as inundações, erosão costeira, intrusão de águas salgadas nos aquíferos subterrâneos. Isso atinge a qualidade da vida das pessoas e a naturalidade dos ecossistemas recifenses. E os resultados que nos mostram socioeconômicos são a segurança, deslocamento populacional e saúde, que mostra o deslocamento populacional das pessoas, a falta de segurança nas pessoas e a falta de saúde, já com que todo esse problema causa um impedimento nas pessoas para viver sua vida normal, já que as casas são invadidas pelas águas e as pessoas acabam perdendo seus lares, já com que a proliferação de doenças como a leptospirose é muito causada por causa dessa inundação. E o abastecimento da água e segurança alimentar, interrupção das atividades cotidianas, que esses aqui são os principais resultados que mostram os impactos socioeconômicos, como o abastecimento de água e as atividades cotidianas sendo interrompidas. Verificou-se que as áreas portuárias estão particularmente expostas com riscos de inundação e prejuízos para atividades comerciais e de transporte. Além disso, os sistemas de drenagem enfrentam desafios para lidar com o aumento da precipitação e o risco da inundação. As áreas habitacionais também apresentaram vulnerabilidades, especialmente aquelas localizadas em regiões baixas e próximas à costa. Como eu disse antes, a qualidade da vida das pessoas está altamente incluída nisso, tanto como a sua preservação da moradia. As considerações finais são que, com base nesses resultados, são necessárias medidas de adaptação, como a elevação de estruturas, a implementação de sistemas de drenagem eficientes e a realocação de comunidades vulneráveis. Além disso, é necessário investir em programas de conscientização e educação da população sobre os impactos das mudanças climáticas e a importância da adaptação. Deve ser feita a implementação de sistemas de alerta precoce para inundações, o planejamento urbano integrado com a consideração dos riscos costeiros, a promoção de práticas de construção sustentáveis e a criação de áreas de proteção costeira. Isso mostra a importância da verba do governo para com que as pessoas tenham uma qualidade de vida, segurança, abastecimento e uma boa economia sobre si. Muito obrigado, meu nome é Miguel Santiago Fontes, estou me despedindo apresentando o meu trabalho, Cidade na Linha da Água, avaliação dos impactos do nível do mar em Recife. Muito obrigado. Eu nem vi quanto tempo foi. Bom, então agora abre espaço para o aluno Miguel por suas complementações ao projeto. Eu queria complementar que uma pesquisa feita que acabou eu não incluindo no vídeo, mas que é a progradação, que é o avanço do nível da areia em praias, como Boa Viagem, e outros lugares que acabam invadindo casas, não tem uma correlação com a elevação do nível do mar, já com que, às vezes, a invasão de areia não tem uma relação e não faz com que o mar avance mais. Mas, no geral, eu queria fazer com que uma grande menção sobre também o que acontece em Recife, os projetos que ocorrem em Recife, em lugares de barreira, lugares que têm constante erosão, com a construção de barreiras e proteções contra a elevação do nível do mar, que ocorrem nesses lugares, perto de praias, e onde é muito vulnerável uma pessoa acabar tendo um prejuízo. Mas, no geral, essas são minhas considerações. Bom, obrigado então, aluno Miguel. Com isso, eu gostaria de chamar a avaliadora Janine para pôr as suas considerações. Parabéns, Miguel, você apresenta muito bem, a sua pesquisa está bem completa, você deixou muito claro no vídeo, está bem coerente entre os seus objetivos e os seus resultados, eu achei tudo muito bom, está tão claro, e aí você traz para a gente essas considerações, eu não tenho nada a acrescentar, só te parabenizar mesmo, e não tenho dúvidas também.
Muito obrigada e parabéns. Bom, obrigada então, avaliadora Janine. Com isso, eu gostaria de chamar a avaliadora Patrícia para também pôr as suas considerações ao projeto. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Parabéns, mais uma vez. A análise de risco é uma questão muito importante dentro da infraestrutura da cidade, né? Principalmente uma cidade como Recife, que tem, né, dentro da sua, eu diria que do seu território, a parte praieira, né, bem estimativa. Então, no caso, eu queria entender um pouco, que você pudesse me explicar como é que foi feita essa análise, né? Eu vejo que você disse que foi feita uma análise espacial e levantamento de informações sobre os principais sistemas e infraestruturas presentes. Nesse caso, essa análise espacial foi feita através de mapas, você chegou na prefeitura e pegou um mapa, né, ou em algum site que estava disponível. Como é que foi feito esse levantamento espacial, né, ou através de geolocalização, não sei, como é que foi feito isso? Sobre essa utilização da imagem espacial, eu usei de 2 programas, o Google Earth Pro, mas eu queria acrescentar também um site instituído e distribuído pelo próprio governo brasileiro, que é da própria imagem de satélite, que mostra as previsões de chuvas, os dados meteorológicos, basicamente, que faz o uso de, eu não lembro exatamente o nome do site, mas eu lembro que pelo menos o nome de um satélite, que é o GOES-SINSAT+, ou é o GOES+SINSAT, mas no geral foi a utilização dessas imagens históricas no Google Earth Pro, que faz com que você consiga ver de 2023 e anos antepassados a essa pesquisa do avanço do nível do mar, mas principalmente na Praia de Boa Viagem, como mostrou, porque aquilo foi uma seleção justamente por causa dessas pesquisas feitas no Google Earth Pro, que deu essa curiosidade, essa relevância na Praia de Boa Viagem e também em Porto de Galinhas, que foi outro exemplo. Certo. Nesse caso, quando você diz assim, o impacto da infraestrutura, né, da população, do desenvolvimento desenfreado e da questão, né, da população ribeirinha próxima, né, ali. Então, nesse sentido, quando você aponta, né, que uma questão de infraestrutura urbana, desse crescimento desenfreado, pode impactar, né, ou impactar na questão da evolução da água, né? Então, como é que você consegue avaliar? Nesse caso, seria uma questão climática, né, devido a descartes. Como é que você faz essa correlação aí entre a vulnerabilidade da infraestrutura urbana e o impacto, né, do avanço da água sobre o mar, no caso, sobre as praias? Bem, nesse caso eu queria dar como exemplo lugares onde tem muita pessoa, como, por exemplo, a macrocefalia urbana, que eu disse, de uma forma mais facultativa, mas nesse caso eu queria explicar que muitos lugares onde as pessoas se acabam tendo suas moradias e lugares muito próximos a esses lugares, quanto mais o mar avança, quanto mais esses lugares costeiros tenha uma água subindo. Um exemplo foi no Rio de Janeiro, não em Recife, mas no Rio de Janeiro, que acaba sendo um exemplo de que isso acontece em outras cidades, de um bairro que acabou tendo suas casas invadidas, que teve seus moradores sendo incomodados por causa da sua moradia, que é muito perto de mares, mas em Recife, principalmente, onde tem barreiras, onde tem erosão, acaba com que isso é causado pela elevação de nível do mar, já que esses lugares são perto de rios e mares que são de proximidades. Às vezes o rio Capibaribe, o rio Jaboatão, muitos lugares por perto acabam sendo incomodados e afetados por causa disso. Você entende que, por exemplo, a construção civil se aproximando cada vez mais de uma área, né, nesse tipo, ela impacta, né, nessa possível evolução, como é que se diz, essa aproximação do mar, desse impacto? Você acha que causa a construção civil? De certa forma, ou seja, a construção de prédios. A construção de prédios ela é bem diferente, mas isso acaba como é mesmo, invadindo a economia do local, mesmo que seja um local pequeno. Às vezes, a pessoa que mora perto acaba tendo seu emprego
o seu comprometimento invadido, né? Às vezes você perde o horário do trabalho. Isso é um exemplo que acontece aqui em casa mesmo, por causa da chuva, que acaba com que esses lugares sendo altamente invadidos pela água, porque quanto mais avança o mar, teoricamente dizendo, praticamente, porque acontece, a elevação do nível do mar causa com que chuvas com poucos milímetros de água sejam um grande problema, como acaba com que qualquer chuva acaba entrando o Recife em estado de alerta. Mas nesse caso, a construção de prédios ela acaba também sendo interferida, porque é um lugar onde tem muitas pessoas. E nesses lugares, as pessoas que moram por perto acabam sendo atrapalhadas, mas na maioria das vezes isso é muito pouco que acontece, porque na maioria das vezes as empresas que constroem prédios não vão acabar construindo um prédio em locais que estão sujeitos a essa elevação do nível do mar, mas isso acaba, como eu poderia dizer, acabando com o plano de vida, diremos, de pessoas que acabam construindo suas próprias casas, mas de uma certa forma é algo que é individual para as pessoas. Ok, obrigada, Miguel. Parabéns mais uma vez. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, então, ao aluno, participante do projeto e às avaliadoras. Com esse, a gente vai para o próximo projeto dessa tarde, que é desenvolvimento de um guia de práticas sustentáveis para turistas que visitam praias e ambientes marinhos em Pernambuco, da aluna Maria Vitória Lins Ferreira. A aluna está presente? Oi, boa tarde. Ok, está presente. Bom, o projeto foi orientado por Leonardo da Silva Santos, da instituição Colégio Curso Desafio em Recife, Pernambuco. Vou apresentar a tela agora. Qualquer problema, por favor, me avisem. Ok. Oi, meu nome é Maria Vitória. Bom dia. Primeiramente, esse aqui é o meu projeto, que é o desenvolvimento de um guia de práticas sustentáveis para turistas que visitam praias e ambientes marinhos de Pernambuco. Eu faço parte do núcleo de iniciação científica do Colégio Curso Desafio, localizado em Recife, Pernambuco. O meu professor orientador é Leonardo da Silva Santos. Você sabia que 80% do lixo marinho tem destinado em terra? Que ele vai para o mar por causa do curso da água. E segundo pesquisas da ONU, o setor de resíduos é parte da tripla de mudanças climáticas, que é ponto da biodiversidade e poluição. Aqui são os ambientes marinhos que estão poluídos, que são daqui de Recife e de Pernambuco, no caso. Aqui são as justificativas do projeto, que é a falta de conhecimento e conscientização das pessoas, os impactos ambientais e as causas que são elaboradas durante o projeto. Aqui são as perguntas que utilizamos para fazer o guia, que é os principais impactos causados pelo turismo. Aqui, como promover o guia, as melhores práticas e quais são os pontos positivos do guia que podem gerar no futuro. Aqui são os objetivos que utilizamos. Cada um foram levantadas pesquisas diferentes. Aqui mesmo foi a parte que tem sobre as praias e o tipo de poluição que tem nela. Aqui foi já de analisar de onde vem a maioria dos turistas nas praias de Pernambuco. E aqui isso aqui foi mais a parte do guia em si, que foi sobre
o desenvolver do guia. Aqui foram as etapas que foram produzidas durante o processo para desenvolver o guia. Aqui foram as pesquisas que fizemos em textos e cartilhas. Aqui vem os prejuízos que tem nas praias. Aqui foi a montagem de uma tabela de onde vão os turistas e o que vai ter em cada página. E aqui foi a parte final, que é de onde tem os problemas, impactos, dicas, etc. Aqui são as imagens de como foi feito o guia, mais ou menos. Aqui foi a parte de escrita e aqui é a parte de digitalização, no caso, no processo final. Aqui são os ambientes e o que prejudica elas. No caso aqui tem a praia de Muro Alto, que foi o derramamento de óleo combustível, acúmulo de lixo e tem o acúmulo de contaminantes. Tem a praia do Pina, que tem a contaminação do esgoto, acúmulo de lixo. Tem Porto de Galinhas também, que tem o vazamento de esgoto céu aberto e a falta de infraestrutura. E aqui foi de onde vêm os turistas normalmente. Aqui é a quantidade de estrangeiros e aqui de brasileiros. E aqui é o processo final, que é a capa do guia. E aqui são os resultados executados no guia, de como aborda de cada coisa que aborda no guia. Aqui tem o projeto que destacou para promover as práticas sustentáveis e turismos sustentáveis também, para evitar contaminantes, lixos e etc. nos ambientes marinhos, para preservar mais os animais. E aqui é um complemento do slide anterior. E aqui a frase é: sustentabilidade é abertura para o futuro. Se fecharmos, não haverá futuro. E obrigada por dedicar o tempo para ver esse vídeo. E espero nos vermos em breve. Bom, obrigada então, aluna Maria Vitória. Com isso, abre espaço para ela por a sua complementação ao projeto, caso deseje. Prezados membros da banca de avaliação, é com grande prazer que eu apresento o meu trabalho intitulado Desenvolvimento de um Guia de Práticas Sustentáveis para Turistas que Visitam Praias e Ambientes Marinhos de Pernambuco. A exploração turística é um fator que é um pouco preocupante por causa uma atividade de extrema relevância para o nosso estado, tanto culturalmente quanto culturalmente. Uma das nossas metas para o futuro é fazer parcerias com perdão, tá? A gente pretende fazer parcerias com órgãos governamentais do estado de Pernambuco. E a partir disso, a gente vai usar isso para ter um alcance maior de turistas para visitar. Estou à disposição a qualquer pergunta. Obrigada, então, Maria Vitória, pela complementação do seu projeto. Com isso, eu chamo a avaliadora Patrícia para pôr as suas considerações. Boa tarde, Maria, tudo bom? Boa tarde. Então, parabéns
pelo projeto, né? Eu tenho uma dúvida em relação a... Você disse que foi feito questionários, e esses questionários foram aplicados através de formulários online. Como é que se deu, nesse caso, vocês indicavam sites aos turistas? A minha curiosidade também em torno da quantidade de retorno, né? Tipo assim, eu estou visitando a cidade e tal, você está me ouvindo? Sim. Aí você Então, entrega o formulário e a pessoa vai preenchendo, ou você faz o formulário já online, no tablet, alguma coisa assim, entrega eles para preencher, como foi isso? a gente fez um QR Code a partir disso, onde tinha um formulário online, e também a gente forneceu o formulário, o link nas nossas redes sociais também, e a partir disso a gente fez a pesquisa. Certo. E nesse caso, qual foi o perfil? Então, não foram para os turistas diretamente, né? É. Aí foram para aquelas pessoas que moravam próximo da região e tal, nesse sentido, né? Isso. Certo. E aí, a percepção deles sobre o impacto do turismo, né? E como esse turismo pode impactar, né, as questões ambientais. Como eles percebem esse impacto? É nesse sentido? É mais ou menos isso. Certo. Qual a quantidade de dados que você conseguiu como retorno? Quantidade, número de respostas. Eu acho que foi 95 no máximo. Certo, bom número. 95, 110, por aí. Esse guia que você criou foi baseado no seu levantamento sobre a revisão bibliográfica? Ou como foi que você criou esse guia? Quais eram as informações que você colocava nesse guia? Eu criei a partir de pesquisas de sites que tem as informações como a importância do turismo sustentável, como pode ser feito e etc. Aí, nesse guia, você disponibilizou os links sobre esses sites que falavam a respeito disso. É. Ok, então, parabéns mais uma vez. Obrigada. Pelas respostas. Bom, então, com isso, eu gostaria de convidar a avaliadora Janine para pôr as suas considerações também ao projeto. Boa tarde, Vitória. Parabéns Boa tarde. pela iniciativa. Obrigada. Eu senti falta também, acho que o que a Patrícia sentiu falta dos resultados desse questionário que você aplicou. Eu acho que eu sinto falta na apresentação e no relatório, porque não ficou muito evidente para a gente nem quantos foram coletados, nem como foi feito a tratativa desses resultados. Então, eu sugiro que você coloque em forma de gráficos ou tabelas para ficar mais claro, certo? Ok. Tá. Queria saber também se vocês pensaram no lugar de fazer um guia que se estende muito mais, fazer em forma de panfletos informativos. Essa aí era mais... Desculpa. Essa era mais ou menos a ideia que eu queria fazer. Mas eu acho que fazer o guia do jeito que eu fiz, tipo um e-book, acho que foi melhor até, por causa que tem mais informações. Certo. Eu queria saber se vocês já sabem onde pretendem fazer a distribuição desse e-book para que chegue no maior número de turistas possíveis. Sim. A gente pretende fazer na praia de Boa Viagem, que é uma praia que tem bastante descarte de lixo incorreto. Também tem a praia de Igaibu, que fica no litoral daqui de Recife, e também no Pina. Certo. Eu tenho a última dúvida, prometo. Você listou os locais que vocês pretendiam distribuir pela quantidade de turistas, mas você citou problemas de infraestrutura. Infraestrutura não é muito com o turista, e aí você está fazendo um guia para o turista.
O guia mostra os problemas da infraestrutura e como ele deve se comportar. Eu fiquei na dúvida em relação a isso. Tá. A respeito disso, a gente está pretendendo também procurar órgãos governamentais para falar a respeito disso também, para ter mais, como posso dizer, um ambiente melhor para os turistas visitarem também. Certo. Obrigada, Vitória, e mais uma vez, parabéns. Nada. Bom, obrigada então às avaliadoras e à aluna Vitória. Com isso, nós prosseguimos para o próximo projeto de hoje, que é construção de uma luneta caseira para observação astronômica, dos alunos Daniel Doge de Lima, Rian Gustavo von den Billart e Caio André Titz. Os alunos estão presentes? Estamos sim. Ok. Bom, o projeto foi orientado por Wanderson de Oliveira Miller e teve como e foi coorientado por Islane Sintra Santos Nunes, da Escola Municipal Professor Emílio da Silva, de Schroeder, Santa Catarina. Bom, vou apresentar agora o link, peço que qualquer problema vocês me comuniquem. Olá, eu sou Daniel de Lima. Eu sou o Caio André Tito. Eu sou o Rian Billart. Nós somos alunos do 8º ano matutino da Escola Municipal Professor Emílio da Silva. A gente fez a luneta astronômica. Quem indicou a gente para fazer isso foi o nosso professor orientador, o professor Wanderson Miller, de Ciências, e a nossa professora co-orientadora, a professora Islane, de Geografia. Quando surgiu a luneta astronômica? No século XVI, cientistas faziam observações a olho nu ou com equipamentos pouco eficientes. No início do século XVII, Hans Lippershey inventou a luneta, instrumento óptico que utilizava uma lente côncava e uma convexa. Em 1609, Galileu Galilei construiu sua própria luneta e a utilizou para observar o céu. Assim, nasceu a luneta astronômica, equipamento que revolucionou a astronomia. O que é uma luneta astronômica e como funciona? A luneta é um instrumento óptico de observação que aumenta o campo de visão do observador, permitindo que ele observe objetos distantes dele mesmo. Esses objetos podem ser da superfície terrestre, como árvores, pessoas, animais, ou corpos celestes, como planetas, meteoros e satélites. As lunetas podem ser classificadas em lunetas terrestres e lunetas astronômicas. A luneta funciona através de duas lentes, uma que recebe e refrata a luz e a outra que leva a luz até nossos olhos. Essas lentes elas têm o mesmo eixo e elas são a objetiva, aqui da ponta, e a ocular, que fica mais próxima do olho. A objetiva ela é a que forma a imagem real do objeto, e a ocular funciona como uma lente de aumento, para a gente poder ver melhor, para ficar mais perto. A imagem fica invertida porque a objetiva a distância focal dela é da ordem dos metros e a distância focal da ocular é da ordem dos centímetros. Para fazer a luneta, a nossa metodologia, nós olhamos um vídeo do Manual do Mundo no YouTube e daí a gente utilizou um cano de 50 milímetros de diâmetro e 70 centímetros de comprimento, um cano de 40 milímetros de diâmetro e 40 centímetros de comprimento, um cano de 50 milímetros de diâmetro e 30 centímetros de comprimento, uma luva de 50 milímetros de diâmetro, outra de 40 milímetros de diâmetro. A gente também usou a lente objetiva, que tem 2 graus positivo e era de 50 milímetros de diâmetro, e uma lente ocular de 40 milímetros de diâmetro 100 grau. A gente também utilizou 2 suportes em L, 3 parafusos, 3 porcas borboletas, 6 arruelas, tinta spray preta, uma garrafa PET, fita tipo bananinha e fita crepe. A gente conseguiu resultados mais do que esperávamos, pois estavam meio inseguros para comprar os materiais,
por causa do conjunto de lentes, tinha uma chance de não dar certo. Já os nossos resultados foram o que a gente conseguiu ver uma montanha, de longe, mais perto, nitidamente, e uma escrita bem pequena na caixa da água de um vizinho. Outro objetivo que a gente conseguiu alcançar foi a imagem ter foco. Já a observação da Lua não foi tão boa, por causa que a gente não conseguiu ver as crateras, e a gente conseguiu ver ela mais de perto e mais nitidamente. Agora a gente já sabe também que a luneta astronômica foi inventada em 1609 por Galileu Galilei, e ela tem duas lentes, a lente objetiva e a ocular. É por isso que a imagem fica invertida, por causa que a lente objetiva é da ordem dos metros e a ocular da ordem dos centímetros. A gente conseguiu ver as coisas de muito longe, mais perto, melhor, mas para isso tinha que ter calma, por causa que se ficasse tremendo, a imagem não ia conseguir ter o foco, daí você ia ficar bem paradinho para conseguir ter o foco da imagem. Já a observação da Lua e outros corpos celestes não foi tão satisfatória, por causa que a gente não conseguiu ver tão perfeitamente, só que conseguimos ver bem melhor. Já as coisas que já os nossos dificuldades foram que a luneta, a montagem, as compras, materiais e a encaixar as lentes nesse cano aqui, por causa que a gente tinha medo de quebrá-las. Agradecemos por poder participar da etapa virtual dessa FEBIC desse ano. Bom, então agora eu abro espaço para os alunos participantes do projeto porem as suas contribuições, complementações. Assim, esse foi o nosso trabalho. A gente teve a ideia dele por causa do nosso professor orientador, que a gente queria fazer algo de astronomia, por causa da Feira de Ciências. Aí ele deu a ideia da gente fazer uma luneta. E no futuro a gente planeja colocar mais uma lente para poder aprimorar ela. O nosso projeto ele foi inspirado primeiro para a gente fazer uma feira de ciências escolar aqui. Daí depois a gente quis aqui melhorar e tentar participar da FEBIC. E a gente está aqui. Ok, obrigada então aos alunos pela complementação. Com isso, eu gostaria de chamar a avaliadora Janine para pôr as suas contribuições ao projeto. Parabéns, meninos. Eu achei a ideia maravilhosa. Eu queria saber se vocês conseguem me dizer qual a importância da construção dessa luneta com os materiais que vocês escolheram. A importância da construção dessa luneta foi em 1609, Galileu Galilei aprimorou ela, que é essa que a gente fez. Para fazer ela, a gente usou canos e as lentes, a lente objetivo com 2 graus positivo e a ocular 100 graus. E também a gente usou parafusos, porcas, arruelas e suportes em hélio, para poder a luneta ficar parada para ter o foco. Certo. E vocês pretendem fazer só essa? Pretendem fazer mais alguma? A gente pretende fazer mais lunetas e que nem dá para usar para uma ação social, que nem na escola. Dá para ter, sei lá, mais matérias, ou se algum professor quiser fazer algo relacionado à astronomia, dá para usar a luneta. E essa que é o protótipo, a gente quer botar mais lentes para deixar melhor. A imagem que fica invertida, a gente quer reverter ela para deixar e conseguir ver bem melhor a imagem. Provavelmente Era isso que eu ia perguntar agora. Fale, desculpa. Provavelmente também fazer uma oficina aqui na escola para os outros verem como que funciona e talvez algumas matérias, tipo lente, astronomia, essas coisas aí. Certo. Eu ia perguntar exatamente sobre as lentes. São 2 lentes que vocês têm. Eu queria saber por que as 2, para que cada uma, e por que vocês querem adicionar a terceira lente. A gente quer adicionar a terceira lente para poder deixar a imagem normal, porque a imagem fica invertida, por causa que a lente capta luz e reflete, e que nem a objetiva é da ordem dos metros e a ocular é da ordem de centímetros. Aí a imagem fica invertida tanto horizontalmente quanto verticalmente. Certo, entendi. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Bom, com isso eu gostaria de chamar a avaliadora Patrícia para pôr as suas considerações ao projeto.
Boa tarde. Parabéns, meninos. Ah, eu queria tirar uma dúvida. Na verdade, a ideia é, vocês replicaram o experimento de Galileu, é isso? Usaram as mesmas ferramentas, né, ou os mesmos componentes? A ideia era replicar um experimento? A ideia era meio que replicar, fazer uma luneta que seria quase igual. A diferença são os materiais, que a gente usa coisas mais modernas. Sobre a questão das lentes, né, nesse caso, você seguiu a especificação do experimento dele para a definição da espessura das lentes, né, nesse caso, ou vocês já, né, definiram baseado na distância, do objeto em si em questão, do que você queria avaliar? Porque, num primeiro momento, vocês disseram que avaliaram, né, a caixa d'água, escritas, né? Então, nesse processo de avaliação, vocês foram experimentando, ou vocês, de fato, já tinham definido e aí já compraram a espessura, tudo direitinho, baseado naquela descrição de experimento dele? A nossa luneta, ela tem também um sistema de regular, né? Tipo, a distância, quanto mais longe, tu bota uma certa distância das duas lentes, e quanto mais perto, outra distância. Daí, assim, a gente foi vendo, regulando, e vendo qual é a melhor distância para cada objeto e etc. Uma pergunta também sobre o material, né, na questão da refração da luz, quando você vai botar ali, né, vocês usaram... Quais foram os materiais mesmo que vocês usaram para a construção? O tamanho, né, do material e o isolamento dele para facilitar a visão, como é que vocês avaliaram essa questão? Não tem impacto? Tem impacto para vocês? Para fazer assim, a gente usou 2 canos, um era de 70 centímetros de comprimento e de 50 milímetros de diâmetro, outro de 40 centímetros de comprimento e 40 milímetros de diâmetro, e outro cano para suporte, que seria de 50 milímetros de diâmetro e 30 centímetros de comprimento. Aí, a medida das lentes, né, a objetiva de 2 graus positivo é de 50 milímetros de diâmetro, a ocular é de 40 milímetros de diâmetro. E daí tem as 3 arruelas, as 3 próprias borboletas, os 3 parafusos, os 2 suportes em L, uma garrafa PET, tinta spray preta, fita crepe, fita bananinha, e é isso. Foi isso que a gente usou. A tinta, a gente daí para a luz, né, para não pegar a luz de fora e entrar e der alguma coisa assim na imagem, a gente pegou e passou tinta spray preta dentro do cano e fora. Daí não passava nenhum tipo de luz e daí deixava a imagem nítida e boa. Beleza, era isso que eu queria saber. Obrigada a vocês. Bom trabalho, meninos. Vocês gostariam de ver a luneta? A gente tem aqui, peraí, deixa eu pegar. Aqui, ó. Legal. E aqui na ponta tem uma lente e aqui atrás tem outra. Aí aqui dá para regular, ó. Dá para ajustar se quer deixar maior ou menor. As lentes também são móveis, né? Você regula. A gente colocou água no litro para fazer peso, porque senão podia balançar e acabar quebrando. Foi isso. Também dá uma estabilidade maior, né? É. Ok, obrigada, meninos. Parabéns. Sem mais perguntas. Ok, então nós podemos prosseguir. Obrigada ao projeto participante. Só um segundo, gente, que minha conexão está um pouco ruim. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, aqui dá para ver e ouvir bem. Ok.
Eita, que até perdi a concentração aqui. Avaliadora Janine, perdão por perguntar, mas você já tinha colocado as suas contribuições inicialmente, né? Isso. Certo, então agora a gente vai para o último projeto dessa tarde, que é o projeto Interpretando o Nosso Espaço Geográfico através da Cartografia, Alfabetização Cartográfica na Escola, das alunas Milena Cruti, Brenda da Silva Brandout e Maria Clara Vasconcelos Lima. As alunas estão presentes? Sim, estamos aqui. Ok. O projeto foi orientado por Marinê Aparecida Carvalho da Silva e coorientado por Ronir Voigt, da Escola Municipal Professor Santos Tomazelli, de Schroeder, Santa Catarina. Vou apresentar a tela agora. Nós somos da Escola Municipal Professor Santos. Nós somos da Escola Municipal Professor Santos Tomazelli, Jardim de Infância Pequeno Príncipe, do ensino fundamental, séries iniciais do primeiro ao nono ano. Eu sou a Brenda. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Milene. E o nosso trabalho é sobre a interpretação do espaço geográfico através da cartografia. Saber fazer a leitura do espaço geográfico a partir da observação e análise de mapas requer o desenvolvimento de habilidades cartográficas voltadas para esse fim. O bom entendimento das informações contidas nos mapas possibilita perceber o movimento e a dinâmica das alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo do espaço geográfico. Objetivos gerais: estudar a construção do conhecimento cartográfico e suas implicações na educação básica do componente curricular na geografia a partir de práticas existentes em escolas. Objetivos específicos é ler e analisar a produção teórica e epistemológica relacionadas ao ensino da cartografia produzidas nos últimos 3 anos. Avaliar o ensino da cartografia no ensino básico no que diz respeito aos elementos teóricos e epistemológicos da cartografia inseridas no conhecimento geográfico. Também é construir propostas pedagógicas que valorizem a cartografia na representação, compreensão do espaço geográfico inseridas no cotidiano escolar e pensados a partir da complexidade no qual se apresenta o espaço geográfico contemporâneo. Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento que desenvolverá trabalhos em escolas com o intuito de diagnosticar possíveis deficiências dos alunos em relação à alfabetização cartográfica. Trabalharemos com a construção do conhecimento da cartografia escolar, pensando neste trabalho interdisciplinar desenvolvido entre a geografia e a cartografia. Foram elaboradas algumas problematizações que ajudaram para a definição do objetivo principal. É possível ou não um ensino de cartografia inserido na geografia que efetivamente contribua para a formação do sujeito na leitura do espaço geográfico? Resultados. Considerando os resultados já alcançados no decorrer desses 3 anos de realização do projeto, a relação da cartografia com o ensino de geografia vem sendo entendida e ganhando novas formas de abordagens, com procedimentos que viabilizam a melhor aplicação da proposta utilizadas no desenvolvimento do projeto. Foram feitos em várias etapas no sentido de formar uma base consistente de aprendizagem. Conclusão. A realização do projeto Alfabetização Cartográfica instala o cotidiano do ensino de geografia como uma proposta eficaz para a promoção do conhecimento do espaço geográfico. Por despertar o interesse do aluno durante a realização das oficinas, a geografia ganha um novo olhar, a partir do momento que o mapa passa a ser entendido e não decorado, e como se fosse um texto escrito com códigos, por meio de questionamentos do título, da legenda e da localização. Ensina o aluno a analisar criticamente as informações contidas nos mapas e permite o desenvolvimento da autonomia do conhecimento. Então, agora eu abro espaço para o projeto participante colocarem as suas complementações. Boa tarde. A utilização de mapas é importante é um recurso importante pedagógico, e não só para geografias, e também vem sendo muito utilizado nos dias de hoje. Neste contexto, a cartografia não permite
só a compreensão do aluno com os mapas, símbolos e informações. Também ajuda a se localizar no espaço geográfico, o que é um valioso instrumento para despertar nos alunos o interesse pela disciplina de geografia. O objeto geral do nosso trabalho é estudar a construção do conhecimento cartográfico e suas implicações. É importante se localizar dentro do mapa, porque hoje em dia não podemos confiar na tecnologia, pois como o GPS ele pode nos levar ao destino errado, porque a tecnologia apresenta muitas falhas, e por isso que é importante saber ler e expressar um mapa para poder se localizar dentro deles. Pensando nesses problemas, a gente trabalhou com a turma do 5º ano da nossa escola, algumas atividades para que eles possam desenvolver e saber expressar mais o conteúdo dos mapas. Nós fizemos atividades para que eles desenhassem os projetos da casa deles até a escola, mostramos o GPS e a bússola, como eles funcionavam, e fizemos alguns questionários para eles, para saber se eles conheciam bem o uso do mapa, e nós temos o gráfico aqui, com 59% dizendo que não e 41% que sim. A gente também fez algumas perguntas a mais, e é uma atividade em que eles recolhessem informações sobre algum país do mundo. É isso. Bom, obrigada então ao projeto pela complementação. Com isso, eu gostaria de chamar a avaliadora Patrícia para pôr as suas contribuições e possíveis questionamentos ao projeto. Boa tarde. Parabéns, meninas, pela apresentação, meninas. Eu tenho uma dúvida em relação a... Vocês falam sobre resultados anteriores, né, e vocês me dizem que foi feita uma avaliação com graduandos. Então, vocês fizeram... Essas considerações foram resultados alcançados, né, em 3 anos de projetos que são aplicados, e aí essa parte desse projeto de vocês já pegam esses resultados anteriores e fazem uma nova modulagem, né, dessa pesquisa? Sim. Tá. Nesse caso, você consegue avaliar o andamento, mas o específico para vocês seria o ensino... Que ensino? O foco no ensino da geografia em que nível? O 5º ano. No fundamental, aplicado na própria escola. Então, vocês isolaram esses dados de que foi coletado, né, em outras, dos graduandos, para preparação das metodologias, ou essa preparação serviu como metodologia para a aplicação, né, de vocês? Sim. Vocês entenderam a pergunta? Não muito bem. Só puder. No caso, assim, a primeira etapa foi construída para avaliar a teoria e prática de graduandos, bem como a preparação de aporte teórico e metodológico acerca do ensino da geografia. Então, pelo que eu entendi, foi feita uma primeira etapa, né, com o objetivo de entender quais seriam os aportes, né, quais seriam os temas teóricos e metodológicos, a metodologia para aplicar esses temas dentro, né, do ensino da geografia e cartografia, né, dentro das escolas. Pegando essa metodologia, quais seriam os pontos, né, quais seriam os assuntos e como é que esses assuntos estão sendo abordados, na verdade é isso, como isso impacta dentro do ensino efetivamente. Então, a parte de vocês era pegar essa metodologia, pegar os assuntos e aí verificar se esses assuntos, né, conseguiam, né, diante da forma como estava sendo apresentado, se eles conseguiram uma evolução, né, em termos dos assuntos selecionados.
Porque, assim, geografia é um espaço, né? E dentro de geografia, você vai avaliar a geografia baseada na cartografia, né? Vocês entenderam? Estão me ouvindo? Estamos trabalhando com o quinto ano sobre isso e a gente pretende continuar aplicando várias formas para que eles consigam entender o funcionamento dos mapas. Tá. Como é que vocês fazem essa relação da cartografia e geografia dentro da sala? Para que eles possam problematizar. Vocês estão em andamento, né? É que é o primeiro ano da gente fazendo isso, então a gente está um pouco... É novidade. Tentando raciocinar. Certo. Qual é a etapa que vocês estão agora? Aplicando as atividades. Pronto. E fizeram uma preparação antes com eles? Tiveram uma aula, fizeram acesso aos blogs? Sim. E aí, depois que fizeram esse acesso aos blogs, aplicaram um teste, um questionário, ou dentro do próprio blog já tinha um teste, um questionário para estimular? Sim. Show. Beleza. Parabéns, meninas. Obrigada. Sem mais perguntas. Pelas dicas também. Muito obrigada. Bom, obrigada, então, à avaliadora Patrícia. Com isso, eu gostaria de chamar a avaliadora Janine para pôr as suas contribuições ao projeto. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Parabéns, primeiramente, pelo trabalho. Eu tenho umas dúvidas muito parecidas com a da Patrícia. Eu queria saber se antes de aplicar esse questionário, porque vocês disseram que aplicaram já no quinto ano, não é isso? Sim. Se vocês deram, os meninos já estão vendo esse assunto de cartografia, ou vocês deram a aula antes e falaram, fizeram uma palestra introdutória para que eles soubessem do que se trata? Eles já estavam aprendendo, já entrando no assunto já. Certo. Então, vocês conseguiram fazer o levantamento do que eles já tinham de base, de acordo com a sala de aula, e do que foi conseguido absorver depois que vocês aplicaram as atividades? Sim. E qual foi o resultado desse questionário? É o que está no banner, né? Era mais ou menos metade. Uma parte da turma já tinha um conhecimento base e a outra não, ainda estava começando, apresentando uma certa dificuldade de desenvolver. Certo. E aí, qual é a proposta de intervenção que vocês pretendem aplicar para solucionar o problema dessa parte da turma que não conseguiu alcançar o objetivo que vocês queriam? A gente pretende continuar reforçando as atividades, não forçando muito o tempo deles, porque cada um aprende no seu tempo. No seu tempo. Reforçar com atividades lúdicas. Certo. Tá bem. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom, obrigada, então, ao projeto participante e a todas as avaliadoras. Em nome da FEBIC, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui hoje, todos os alunos participantes de projetos, quanto as avaliadoras, os professores, orientadores, co-orientadores. Eu gostaria de comunicar também que a gravação dessa sessão vai estar disponível em até 3 dias no canal da FEBIC no YouTube. E fiquem atentos às redes sociais oficiais da FEBIC e ao site, porque sempre tem novidade rolando por lá. É isso, uma boa tarde a todos e obrigada. Boa tarde. Boa tarde.